Bom dia a todos. Bom dia, sexto A, bom dia, sexto B. Bom dia a todos os participantes, papais e mamães que estão aí assistindo. Bom dia a todos. Vocês estão percebendo que a luzinha ficou da aula passada. Eu vou até deixar gravar para que depois vocês possam copiar. A gente está na página 483, como está lá em cima, tá? É só dar sequência. Fizemos o A e o B. Ô, professor, Bom dia especial a todos. Oi, bom dia, gente. eu tenho uma pergunta. Oi. Quando que você vai passar as lições de casa? Então, isso eu vou ver. Ó, a gente vai tentar, todo mundo que está ouvindo, depois eu vou fechar o microfone. Eu vou tentar, acho que vai dar para terminar a apostila na quinta-feira. Aí eu vou ver de que jeito a gente pode fazer eu dar essas respostas da lição de casa para vocês. Depois eu entro em contato lá com a coordenação e dou uma olhadinha, tá bom? Tá. Obrigado, gente. Vou fechar aqui. Vou Professor, deixar gravando. Oi? professor, só não apaga ainda não que a minha aula começou agora. A minha também. Tá bom. Eu vou fechar aqui para vocês o microfone. Pronto. Eu vou deixar gravando lá, vou sair da frente. Eu tô aqui do ladinho. Vai gravar, tá? Depois, à tarde, quer dizer, daqui a pouquinho eu lanço lá no YouTube e vai ficar gravado lá. Vou dar só uns segundinhos para gravar direitinho. Ver se a lousa tá bem concentrada ali. Acho que agora pegou um pouco melhor. E pronto. Estamos aí, gente. Página 483. Deixa eu abrir aqui o chat para ver vocês aí, tá? E eu vou continuar, tá? Esse exercício A e exercício B, eu vou fazer o C e o D agora, tá? Nessa mesma página. Apagar aqui. Sexta-feira foi feriado, não dei aula, a lousa ficou aí até hoje. Aí o C, tá? Nós estamos lá nos dados estatísticos. O C, ele quer uma comparação dos 80% e os 20% que vão sobrar, né? Então, em 80%, vou colocar assim, em 80%, simboliza 107,6 bilhões. Então, vou colocar assim, tá? 107,6 bilhões. 80% simboliza isso, e aí os 20%, né, para completar o 100, e os 20% simboliza 155,5 bilhões. Eu vou colocar aqui. E essa é a C, tá? Ou seja, 20 mais 80 dão 100%, 100% é o todo lá do disco, tá? Porcentagem sempre tem que chegar a 100, porque aí é o inteiro, né, que a gente fala, é o todo, né? E aí na D de domingos, dessa mesma página, na D tem algumas continhas aí que ele pediu para fazer. A primeira delas é fazer 8 vezes 21 milhões, fica fácil, né? Mesmo que o número é grande, mas não assusta. É só fazer a continha, 21 vezes 8 dá 168, tá? Eu vou colocar aqui, ó, isso é igual, eu vou colocar 168, eu vou colocar aqui uma abreviação, tá, gente? De milhões, para não ficar escrevendo toda hora milhões, tá bom? E isso aí concentra uma renda de... Aí eu vou colocar a renda aqui embaixo, tá? Que ele pediu. Então, a renda é totalmente igual. Essa renda dessa faixa de população é de 107,6. E aqui eu vou colocar bi, tá? De bilhões, para abreviar aí para vocês, tá? Então, bi é bilhões, milhões. Para a gente não ficar escrevendo toda hora, para dar uma catalisada aí, né? E a de baixo, a outra continha é 2 vezes 21
né, milhões, que dá 42 milhões. De novo aqui a abreviação de milhões. E a renda concentra 155,5 bilhões. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat enquanto eu gravo, enquanto vocês copiem. Dá uma olhadinha. Essa aula a gente vai, acho que não vai dar nem para liberar, gente, a aula, porque a gente vai tentar terminar o capítulo. E quando terminar o capítulo, eu vou fazer alguns comentários para quinta-feira. Quinta-feira a gente tenta, vamos tentar, e temos que conseguir corrigir o último módulo para a gente acabar a apostila. E as lições de casa, depois a gente dá uma olhadinha, eu vou tentar mandar lá para o plural, não sei o que eu posso fazer. Tá bom? Mas o importante é que isso que está aqui na apostila, você já aprendeu, você já tem uma bela noção aí, pelo menos, de gráficos, de coluna, né? De gráfico de linha, gráfico de curva, tá? Então, tá gravando aí, gente. E tem aí. Tem aí. Deixei gravando, quem quiser pega depois da aula. Eu vou resolver aí lá em cima. Depois vocês peguem a aula gravada lá, tá? Ficou bem gravadinho. E aí, os gráficos aí, aí pelos dados apresentados, qual foi o total de bilhões gerados em 2017 no país aqui, né? Deu 107,6 bi. Aqui. De novo, bilhões, tá? Mais 155,5. E aí dá para fazer uma bela conta aqui. Tranquilinha, tranquilinha. É só normal, né? Aqui dá 11. Aí põe a vírgula aqui, sobe 1, tal. Aí dá 263. Já tenho a resposta pronta aqui. Vê se fica legal, né? Aqui dá 11, aí subiu 1 aqui em cima. Aí esse mais esse dá 12, mais 1 que foi 13. Aí subiu 1 aqui, aí 5 mais 1 dá 6, e aqui 2. Perfeito. E aí vamos colocar aqui o nosso bi de bilhões. Tá? Uma adição tranquila. O número é grande, mas ele não assusta mais, porque na realidade só a palavra bilhão aqui que assusta um pouquinho. Assusta sim, né? Seria legal na conta, né? Na nossa conta lá ganhar na Mega Sena bilhões, aí, milhões, sei lá. Mas isso aqui é muito dinheiro. 263,1 bilhões. Tá, então estamos na outra página, tá? Já vamos incrementar outra página. Essa aqui é a última dessa página aqui, tá? Vamos tentar resolver a outra página. E quinta-feira eu libero aí. Eu vou ver se até o finalzinho da aula eu consigo liberar. O Vitor está tentando falar aí. Vitor, eu vou tentar até o finalzinho da aula. Não te prometo, mas na próxima aula com certeza, tá bom? Vamos para a página 484. Eu vou apagar aqui, tá? Essa pontinha bonitinha. Pronto. E aí eu só vou apagar o número. Bem de preguiça mesmo, né? 484, tá lá. Vira a página aí, gente. Virou. E aí nós temos aí até a G para resolver. Tomara que vocês já tenham resolvido aí. Só dá uma olhadinha, né? Então eu vou começar lá pela A. Vou começar aí pela A. Então, qual o tipo do título do infográfico aí, tá? Proporção de pessoas. Eu vou colocar aqui, ó, proporção de pessoas. Tá? Proporções de pessoas abaixo da linha da pobreza. Eu vou colocar assim, tá? Eu sei que vocês vão colocar do jeitinho que tá lá, eu vou colocar proporções de pessoa abaixo da linha ideal
Todo país tem uma linha ideal de rendimento, classes menos favorecidas, classe média, classe alta. Eu vou colocar abaixo da linha ideal. A matemática tem uma linha ideal ali, que quem está acima, quem está na linha e quem está abaixo. Mas se você quiser escrever do jeitinho que está lá no gráfico ali, muito bom. Tá? A B, era só ler lá o que está lá no infográfico, gente. Aí a B, qual é a fonte dessa pesquisa? Tá? A fonte dessa pesquisa, geralmente é a mesma fonte, né? É o IBGE. O IBGE, eles tiraram essa pesquisa, ou seja, a pessoa vai lá, pega os dados, pesquisa os dados e tem que ter uma fonte. Onde que eu peguei os dados? Quem me passou foi o pessoal do sexto A e do sexto B. Então, eu tenho que colocar. Eu retirei as informações dos meus alunos panacas do sexto A e do sexto B. Aqui, no caso, eles pegaram o IBGE como fonte de dados deles, tá? Onde eles pesquisam. Tá bom? A C, ele vai perguntar lá, de acordo com o Banco Mundial, quanto uma pessoa está abaixo da linha da pobreza. Aí tem várias ali, explicações, mas aproximadamente 201, tá? Eu vou colocar aqui, quanto recebe um rendimento que está abaixo de 5,5. Tá? Eu vou colocar assim, ó, o cara colocou lá no IBGE, rendimento abaixo de... ele colocou 5,5 aproximadamente, tá? Ou seja, R$200. Ele colocou em dólar, eu vou colocar em real aqui. Tá? Abaixo de 200 reais. Tá certo que o nosso salário mínimo já está em 900, acho que já está em 1.000, eu nem tô. Mas esse rendimento aqui abaixo, do abaixo lá, né? Tem ainda pessoas que, infelizmente, têm esse tipo de ganho ainda, né? Estão tentando consertar, mas por enquanto. E qual é o percentual de brasileiros em 2017 que estavam nessas condições? 26,5%. Vou colocar assim direto, tá? Esse é um 5, por incrível que pareça. Deixa eu melhorar esse 5 aqui para o vídeo, para depois vocês copiarem. Copia aí, galera. Copiem. Pode colocar aí do jeitinho que está lá no infográfico. Copia esse aqui, vou deixar gravando para a gente já... Mas aí depois vai ficar na aula gravada lá para vocês, tá bom? Eu vou dar um instantinho aí para você. E aí já vamos apagar. Eu acho que você já deve ter feito, né? Vocês só estão comparando. Isso é legal. E aí vamos para E. Em quais estados brasileiros o maior número abaixo da linha? Aí eu vou colocar alguns aqui. Alagoas, né? Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas. Eu vou colocar aqui. Piauí, né? Maranhão, Piauí, tá? Maranhão. Se dá para ver o Maranhão. Pará. Tem um R, tá? Pará. Amazonas. Deixa eu sair do vídeo, né? Amazonas e Amapá e Acre. E Acre. Tem bastante estados aí, né? Bastante regiões do Brasil que estão nessa estatística, infelizmente. E aí tem o F. E em qual estado existe o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Então, agora está o pessoal que está mais acima lá, né? Que é o Rio Grande. Ali é um grande, tá? Rio Grande do Sul. Deixa eu até arrumar esse grande aqui. Colocar um mínimo
letra de forma aqui que fica melhor para vocês. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Catarina, Paraná e São Paulo. Coloquei SP, tá, gente? Estado aí de São Paulo. Bom? Então, tá gravando aí? Deixa eu dar uma olhadinha para ver. Isso. E aí vocês... Deixa eu sair do vídeo, né? Senão não dá para gravar nada. Acho que a bolinha não está interferindo muito ali. Acho que dá para ver. Tá gravando aí para vocês copiarem, tá? Então, tá bom. Acho que vocês tranquilos aí, né? Tava tudo lá no gráfico. Deixa eu apagar aqui. Tá tudo lá no gráfico de infogramas. E tem todas essas informações relevantes aí, né? E o último e qual a situação do seu estado, né? A G, então... A G é uma resposta pessoal. Então, o nosso estado é São Paulo, né? Se alguém tem um outro estado aí que esteja de origem, você pode comentar aí também na sua apostila. Eu vou comentar, eu nasci aqui no estado de São Paulo, então o estado de São Paulo ele está na condição de estar acima, né? Ele está bem nessa situação, né? A F responde essa situação, ou seja, tem um menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, eu vou responder aqui, ó. Menor número de pessoas abaixo da linha. De novo, vou usar aqui a palavra da linha ideal aí, tá? Aí vocês... Então, o nosso estado de São Paulo tá, assim, não que não tenha, mas, assim, são menos do que nos outros estados lá, como lá no norte, no nordeste, infelizmente, tem mais pessoas abaixo dessa linha ideal aí, tá bom? E aí vai gravando aí para vocês. E vocês devem ter feito aí o mobilizando os saberes, depois a gente vai fazer o teste, e aí praticamente esse módulo acaba, só vai ficar depois as lições de casa, tá? Mas a gente só vai resolver aqui coisa, e já vamos pular já lá para o último módulo, porque aí quinta-feira a gente toca lá para acabar, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar junto as respostas, gente. Essa resposta aqui era mais pessoal do que qualquer outra coisa, tá? Então, ao longo desse módulo, desde a imagem de abertura, os temas tratados referem-se à desigualdade social, aos problemas de fome e nutrição. Siga as orientações do professor, tá? Então, assim, aqui você pode tecer comentários, essa mobilização de saberes. Deixa eu escrever aqui em outra cor. Então, aqui eu vou deixar livre para vocês, para que vocês possam pesquisar até sobre a nossa cidade, né? No caso, nós aqui, moradores do Guarujá, a gente pode dar uma olhadinha lá no que a prefeitura relata, né? Agora, nós estamos em isolamento, mas na internet ele sai os índices, o índice dessa mobilização. Então, você pode pesquisar aqui na sua cidade e nas cidades ao redor. Tem gente aqui que mora em Santos, que tem casa em Santos, tem casa em São Vicente, ou em Praia Grande, você pode fazer até um gráfico de comparação entre as cidades, mas isso aqui eu vou deixar livre, como quem quiser desenvolver alguma pesquisa aí depois, quinta-feira, pode até tecer um comentário, tá bom? Então, isso aí fica livre para que a gente possa agora resolver os testes. Né? Os testes aí a gente só vai resolver para comparar com vocês, tá? Espero que vocês tenham feito. Então, a gente vai resolver e vocês vão comparando o que foi feito, tá bom? Então, vamos lá. Tem a questão 1 do teste. A questão são verdadeiras as seguintes afirmações. Então, A1, A2, A3, todas as afirmações ali, se vocês lerem com bastante atenção, as três são totalmente relevantes.
Então, ela fica com um D de Domingos, vou até sublinhar ali, para puxar a sardinha aqui para o lado. Então, nenhum ali é falsa, né? Se você olhar ali no gráficozinho, olha no gráfico, olha nas afirmações, vocês vão perceber que todas são verdadeiras. E na 2, se você dá uma olhadinha ali na pesquisa, aí você vai perceber que 80% foi feito no dispositivo móvel. Então, em torno de 20% dessas pessoas têm acesso à internet sem ter um computador. Então, é a C, se você olhar lá com carinho, a gente nem vai discutir tanto, mas se você olhar no texto, você vai perceber que a C era a mais plausível de todas, tá? Era a única verdadeira em relação aos testes, tá bom? E aí eles estão em casa, vocês façam, depois a gente vê o que vai fazer em relação a isso, depois eu vejo lá com o pessoal, e aí nós já vamos migrar lá para o módulo 10. Dá uma olhadinha lá no módulo 10. Claro que quinta-feira a gente vai resolver com mais afinco, porque acho que vocês nem leram ainda o módulo, estavam lá totalmente vidrados nas nossas estatísticas, tá? Isso aqui fica gravado rapidinho. Vai ficar gravado. Pronto. Né? Deixa eu colocar ali o módulo. Nós estamos no último módulo da apostila, módulo 10. Tá? É o derradeiro aí. Então, assim, ele vai abordar praticamente o assunto da apostila inteira. Ele vai colocar probleminhas, né? Da apostila. Isso aqui praticamente vai ser uma revisão de tudo aí que vocês viram. Então, recomendação para quinta-feira, eu sei que a gente vai resolver até alguns agora, antes de chegar no módulo 10, então deixa eu fazer uma abordagem aí do... Então, o 10 a gente deixa para quinta, vocês vão ler, como é quase uma revisão inteira lá, vocês façam o módulo 10 até quinta-feira, fica tranquilo, e a gente resolve. E para agora a gente parou um pouquinho, então até o 9 a gente deu uma olhadinha lá nos infogramas, nos gráficos de barra, então assim, tem diversas maneiras de você fazer uma pesquisa. E para uma boa pesquisa, você tem que ter uma fonte, uma boa fonte de dados confiáveis. Né? Você pode dar uma olhadinha lá no jornal em casa depois, que toda hora que eles colocam lá, a estatística lá do corona, eles colocam lá aonde que eles pegaram tais números, né? Porque é responsabilidade daqueles órgãos informarem os números que estão acima, estão abaixo. Então, assim, toda boa pesquisa começa com uma boa fonte. Né, uma fonte boa, no caso de estatística, tem que ter uma boa fonte matemática. Geralmente aqui no Brasil o pessoal usa o IBGE, que é o mais conhecido órgão aí de pesquisa. Então assim, e aí a gente viu dois diferentes praticamente tipos de gráfico, que é o de coluna, né? O que a gente vê a diferença, né? Tipo, ele tá lá assim e a gente consegue saber a diferença. Falar assim, ó, Domingos, esse aqui, né? Aqui tem o A e tem o B. O B, ele é maior do que o A. Você fica evidente, né? Porque tem uma tabelinha toda solta, tal. E tem o outro que analisa mais crescimentos. Você coloca lá num gráficozinho e aí ele analisa coisas assim, ó, que vão saindo. E esse aqui, ele mede umas frequências maiores. Então, para investigar números, esse aqui fica mais evidente. E para notar crescimentos de acordo com o tempo, essas curvas aqui vão ficando cada vez melhores, que esse aqui eu já não jogo tanto em relação ao tempo. Esse eu já pego o gráfico e vou de 2000 e não sei quanto até 2030, qual vai ser a expectativa de população. Geralmente a gente usa esses gráficos de curva. Tá? Então esse é o resumo, de vocês conhecerem os tipos de gráficos e os tipos de fontes que nós pegamos dos dados, coletamos e colocamos aqui matematicamente. Coisa que vocês já sabem fazer. Claro que coletar o dado ainda vocês não fazem, mas lá no ensino médio, nas aulas de estatística, com certeza, os professores vão comentar bastante lá sobre a estatística. Tá? Pronto. Então, fizemos aí uma propaganda aí do 9. E aí, agora a gente vai ter procedimento de resolução de problemas. Nós vamos dar uma olhadinha lá em resolução de problemas. Agora estamos oficialmente no módulo 10.
Eu vou resolver praticamente aqui 2, 3 exercícios e depois vocês tentem fazer o restante. Claro que é um módulo, mas ele é bem pequenininho. E aí quinta-feira a gente termina, tá? E depois a gente vê todos os outros. Eu venho com informações novas aí para vocês, tá bom? Então, ó, dando uma olhadinha lá, nós temos o exercício 1. Eu vou tentar fazer um com vocês. Então, assim, ó, agora vai falar em resolução de problema. O que o matemático, que nós, né, nós tanacas aqui, o que nós apuramos para resolver um probleminha de matemática. Então, ele vai falar como olhar para o problema. Cada um tem uma particularidade, né? Vocês têm lá na sala de aula, que quando o Domingos lá está resolvendo o exercício, é só Domingos, eu tenho tem outro jeito de olhar. Cada um tem um jeito pessoal de olhar a matemática, isso que fica cada vez mais legal a nossa matemática. Então, dá uma olhadinha lá ele começa lá com um probleminha de análise de dados. Ele tem 3 janelinhas abertas lá e ele quer saber lá quantos tios receberam a mensagem de Páscoa. Isso é um problema matemático e por quê? Tá? Então, isso aqui a gente vai analisar e nós vamos tentar responder para vocês. E aí o 2, o que caracteriza um problema matemático? Coisa que nós vamos ver nesse módulo também. O que é um problema de matemática? É só uma equação? Não. Às vezes ele não vem com o númerozinho, ele vem escrito lá e a gente traduz em matemática para tentar resolver através de um modelo aplicado. Tá? Então, vamos tentar resolver a 1? Então, quantos tipos receberam a mensagem de Páscoa? Bom, fica na cara que tem 3 soluções. Tem 3 janelinhas que vocês chamam, né? Aí tem informática, o Domingão vocês são... Bom, em matemática também vocês são bem melhores. Então, tem 3 soluções. Tem 3 soluções, ou seja, 3 tipos de informação, 3 soluções para esse probleminha. Você pode ver que esse probleminha aí não tem número, Domingos, mas o cara não resolveu a equação. Nem sempre a matemática resolve a equação. O pensar matemático é um pensar apenas lógico, né? A gente parte de um princípio lógico, tá? E aí dessas 3 soluções, você tem as diversas tipos. Então, isso é um problema matemático. Aí você tem que analisar isso aí, o problema matemático, tá? Sim, é um problema de natureza matemática, tá? E aí vocês vão até colocar para mim até quinta-feira, isso aí vai ser uma resposta quase pessoal, e vocês vão colocar por que vocês acham que isso aí é um problema matemático e como que vocês resolveriam esse problema da 1, que fica uma coisa meio pessoal, tem uma resposta, tem uma solução, mas tem diversas, como a matemática, né? Tem diversas maneiras de chegar nessa solução. E o porquê também eu vou deixar para vocês, para quinta-feira, aí nós resolveremos junto, eu vou colocar meu ponto de vista como matemático, e vocês também como matemáticos vão ser obrigados a colocar aí, tá bom? Então, a 1, eu só vou colocar que tem 3 etapas, e vocês vão conferir o restante. E aí quinta-feira eu não vou esquecer, tá bom? Aí o 2, então esse aqui é para vocês, tá? A 1, tá aí. E o que caracteriza um problema matemático? E aí a gente tem que discutir. O que caracteriza um problema matemático é assim, você tem uma espécie de uma pergunta, tipo, resolva a equação, determine a equação, quantos alunos tem ali daqui a 10 anos. Então, um problema matemático resume na lógica desenvolvida através de você chegar numa solução. Então, eu não sei que tipo de resposta vocês podem dar, que também é quase uma resposta pessoal, mas uma resposta pessoal dentro da ciência, tá? Então, assim, eu vou me encarar como matemático, o que eu acho, quer dizer, aqui não tem coisa. O que caracteriza um problema matemático? Então, sempre eu vou jogar aqui que é uma sentença aberta, tá? E aí a gente vai falar de equação e geralmente, é uma resposta bem, geralmente, comparando grandezas, tá? Porque a matemática, 80%
do que nós conhecemos hoje, tem coisas para serem ainda provadas, 80% é comparação. Se você pegar o número 2, ele é uma comparação de alguma coisa. Se você pegar uma equação, é um lado comparando a outra, né? Lembra lá da equação que a gente até pegou lá na sala de aula, por exemplo? Esse não faz parte da resposta, tá? É só um exemplo. X mais 3 igual a 5, coisa que vocês vão ver o ano que vem. Fica evidente que somente o número 2 resolve essa sentença. Então, isso aqui é um problema matemático que resolve através da maneira de você falar assim, ó, existe só uma maneira de resolver esse problema. A maneira é esclarecer, evidenciar, colocar a luz sobre o X e você descobrir que esse X só pode valer 2. Não teria outra hipótese de um número... Eu saí da tela agora, tá, gente? Estou falando aqui com vocês. Não teria outra hipótese de um número somado com 3 a 5. Então, essa aqui é uma sentença aberta, tá? É uma equação de primeiro grau, que vocês vão estudar o ano que vem, e é um tipo de problema matemático, que a gente resolve usando ferramentas de matemática, tá bom? E aí eu até vou completar aqui a 2, para ficar bem legal, e nós utilizamos, né, nós usamos ferramentas apropriadas. Para cada problema. Certo? Então, por exemplo, como está na moda e como está triste o negócio, o Covid, o pessoal da matemática analisa através de uma função, que é chamada função do tipo exponencial, que não é bem aquela que a gente aprende na escola, porque a que a gente aprende na escola geralmente é log exponencial normal, mas lá o pessoal geralmente resolve isso aí com base E, né, a base de Euler, mas aí são problemas, ou seja, a matemática desenvolveu uma ferramenta que é própria para resolver esse problema hoje do Covid, ou seja, lógico que não dá para prever o que vai acontecer, mas o pessoal tem uma ideia através dessa curva e através dessa modelagem, né? A matemática discute muito hoje, deixa eu colocar mais uma palavrinha aqui, modelagem. Tá? Então, você vê que eu estou falando da matemática, né? Mas tem toda a ciência em si aí, né? Do professor Caio, do professor Pedrão, né? Ou seja, mas a matemática também trabalha muito com modelagem, ou seja, eu pego um problema, que ferramenta que eu consigo resolver esse modelo matemático? Eu vou usar o quê? Uma equação? Eu vou usar um argumento simples? E aí eu vou pensando matematicamente como criar. Tá bom? Então, quem tiver outros tipos de resposta aí, fica tranquilo também, mas tudo embasado na ciência, tá? E aí, então, a quinta-feira, a gente parte para acabar com a apostila, ou seja, resolver o módulo 10. Vocês vão ver que é um assunto bem científico, bem legal, tá? Resolveremos o módulo 10. E aí eu vou tentar também deixar um modelo matemático, de tal forma que vocês fiquem com as soluções das lições de casa, tá? As lições aí do lar, né? A gente discutia lá em sala de aula, para que vocês não possam perder pelo menos as soluções para vocês compararem, tá bom? Então, quinta-feira, a gente fica marcado para 10 horas, 10h10, para a gente terminar essas modelagens matemáticas, tá bom? Um grande abraço. Hoje não deu para liberar para ninguém, mas quinta-feira, como tem um pouquinho mais de aula, eu tento liberar o Vitor, que eu não esqueci, eu dei uma olhadinha aqui. E, gente, obrigado pelas modelagens. Tentem fazer o 1, tentem colocar exemplos matemáticos aqui no 1, tentem colocar exemplos matemáticos aqui no 2. Tem gente até que está criando um algoritmo aí, está criando um monte de número, um outro jeito de fazer contas, e depois vocês mandem para mim que a gente fica aí brincando de resolver equações e problemas matemáticos, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela participação. E até quinta-feira, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Valeu. A gente termina, tá? Beijo.